Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Sinapse Conecta. Hoje nós contaremos com a presença de uma grande amiga, fisioterapeuta, referência na cidade de Brasília, Renata Dalry. Deixa eu convidá-la para ela participar aqui conosco. Oi, Renata. E aí, Deu tudo bem? tudo bem? Deu tudo certo a conexão? Sim, tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, Bom, ótimo. primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite de participar aí do nosso terceiro episódio, né, do Sinapse Conecta. Que o objetivo desse canal é compartilharmos histórias e essas histórias servirem de inspiração aí para outros colegas terapeutas e até mesmo pacientes conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, né? Perfeito. Bom, antes da gente compartilhar esse seu sorrisão aí, né, que eu acho que é a fisioterapeuta de mais bom humor que eu conheço até hoje. Deixa eu só fechar aqui essa ligação que está entrando aqui. Muito bem. Bom, opa, fechei aqui, perdão. Entrou ligação. Bom, gostaria de tirar algumas dúvidas com você. Primeiramente, por que fisioterapia? Cara, fisioterapia foi assim, na verdade, uma segunda opção, né? Eu tenho pais médicos, uma mãe ginecologista e um pai otorrino, então, né, assim, consequência disso, a primeira tentativa foi a medicina. Eles super me incentivaram, mas ao mesmo tempo falavam assim: a medicina é muito complicada, você tem horários muito difíceis, você tem que trabalhar muito. Por que que você não vai para uma área que é mais tranquila, que você vai conseguir ter o seu dinheiro, o seu canto, e ao mesmo tempo você vai ter uma tranquilidade? Então, por que que você não pensa em fisioterapia? Então, assim, acabei indo como uma segunda opção a fisioterapia e graças a Deus, né, assim, super me achei e me encontrei, né? Fui muito feliz ali nessa escolha. E aí, pelo que a gente conversou rapidamente, você começou na fisioterapia, pelo que eu entendi agora, por influência da sua mãe na ginecologia, foi isso? Isso. Primeira coisa, assim, no terceiro semestre da faculdade, eu fui muito incentivada a fazer hidroterapia. Eu fui fazer estágio, então eu fiquei do terceiro ao praticamente ao último semestre da faculdade fazendo estágio de hidroterapia. Fiz vários cursos, enfim, então tinha certeza que ia para hidro, porque fiz cursos de especialização, inclusive abriram exceções para que eu fizesse, participasse e conseguisse, logicamente, trabalhar. Só que aí, nos últimos estágios, quando eu fui ter contato com a uroginecologia, e também, de mais uma vez, fui convencida, né? Que, olha, sua mãe é médica, ginecologista, logicamente, você já vai ter uma gama de pacientes, por que que você não vai para a urogineco? Então, acabei indo para a urogineco, na força do amor, porque eu gostava também, mas também na força do convencimento, porque me convenceram realmente a ir para a Urogineco. Bom, e no meio do caminho surgiu a terapia manual, né? Que foi, eu acredito, até onde eu conheci Isso, você, isso o quê? 2008 ou foi. 2009, não sei, deixa pra lá, né? É, Pula essa. detalhes. E, e depois, na sequência, você fez leitura biológica, né? O que que levou você para a leitura biológica? Teoricamente, assim, não tinha muito a ver com o caminho que você estava trilhando, né? De urogineco, terapia manual e leitura biológica. Exato. Eu fui no último semestre mesmo, eu comecei a fazer a especialização da escola, na época, né, Escola de Terapia Manual do Afonso Salgado. Eu comecei a fazer após e super me achei ali também nas questões que a gente tinha várias terapias ali que a gente usava, né? Então, terapia crânio-sacral, a gente tinha introdução, enfim. Então, fui gostando muito dessa parte de terapia manual, do toque. Eu, na faculdade, já tinha uma certa dificuldade, né, com aparelhos, eu não era muito fã, e tive também a graça de ter um professor de ortopedia que super incentivava o meu grupo de estágio a fazer tudo na terapia manual. Então, a gente usou quase nada de aparelhos naquela época, né? Então, era tudo fazendo mobilização, estimulação através de toque. Então, fui para a terapia manual, para pós-graduação, e ali eu tive o contato primeiro com a micro, né? Me Uhum. atenderam um dia num módulo e eu, assim, achei sensacional, achei muito legal. E acabei indo, como eu estava no final de estágio, eu estava indo para São Paulo para trabalhar em São Paulo com o urogineco. E aí eu falei, não, acho que eu vou
com calma. Então, eu fazia a pós-graduação e depois fui introduzida no mundo da leitura biológica com Emmanuel Corbel, e que era assim, mais para ser uma ferramenta para eu entender melhor e saber como que eu ia conversar às vezes, ou entender como que era um corpo, o comportamento, enfim, de um paciente. Então, fui primeiro para a leitura biológica e, naturalmente, por tabela, a gente acaba indo para micro, porque, querendo ou não, uma dança junto com a outra. E como foi para você essa transição de técnicas clássicas, assim, né, reabilitação da faculdade, para esse mundo da fisioterapia integrativa, vamos chamar dessa forma, né? Porque depois você fez leitura biológica, microfisioterapia, terapia manual evolutiva, enfim, foi Tudo. fazendo todos os cursos, né? E como foi essa Cara, transição? foi um pouquinho assustador, assim, né? Porque eu estava já com pacientes da urogineco, já estava atendendo há um tempo, e aí eu fiquei assim, bem, vou arriscar. Então, o que que eu fazia, né? Eu atendia o paciente com a urogineco e falava, olha, estou aprendendo uma técnica diferente, será que você gostaria de conhecer, né? Então, eu comecei aos pouquinhos, e entrando, né, nessa área e mostrando para os pacientes, e naturalmente os pacientes foram acabando demandando um pouquinho mais dessa parte da micro, da TME, e assim, foi muito natural. Eu confesso assim que eu tinha um pouco mais de receio, mas foi fluindo e até que realmente eu mudei completamente de área e saí da Urgineco e fui para micro. E você foi uma das desbravadoras aí desse departamento, né? Vamos chamar assim, na época que você formou, até a própria microfisioterapia, você foi daquele grupo que iniciou o trabalho em Brasília, né? Que era algo Sim. muito novo. E como foi esse início de trabalho? Foi fácil? O público de Brasília aceitou bem a técnica? Como foi? Essa mudança, né, Cara, desse paradigma dentro da sim, fisioterapia, né? sim. A gente passa por aquelas famosas falas, né? Isso aí é pseudociência, isso aí é bruxaria, né? Mas assim, a gente acredito que em Brasília a gente tem uma cabeça um pouquinho diferente de alguns lugares, né? Acho que tem a pegada mística também, a gente tem as pessoas que gostam muito, né, de descobrir coisas diferentes, a gente tem pessoas que são curiosas, então a gente acaba conseguindo transicionar com um pouquinho mais de facilidade, né? Mas foi mais tranquilo. Eu pensei que seria muito mais difícil, mas as pessoas super receberam bem e acharam muito legal. E é aquela velha famosa, né? Um vai, gosta e começa, chama todo mundo e todo mundo começa a vir. E, bom, dentro dessas técnicas que você fez, né, para você, na época que você fez a leitura, que era, a princípio, né, muita informação sobre o que são os sintomas, o que representa na parte somatoemocional, como é que foi você receber aquele tipo de informação? Você conseguiu, já antes mesmo da micro, conseguir associar isso no seu trabalho? Olhava para seus pacientes da mesma forma? Como foi isso? Sim, foi tenso. Confesso que foi muito tenso, porque assim, era muita informação e a gente tendo que relembrar a questão de embriologia, de tecido, né, e as questões dos conflitos, foi assim, tive que parar para estudar, estudei muito antes de começar a realmente aplicar, mas confesso que assim, é aquela famosa história, você escuta a história do paciente, a queixa do paciente, você fala, olha, pode ser um conflito dali, e aí quando você vai e começa a fazer o link, aí você já vai lembrando do que o professor falava. Então assim, mas demandou muito estudo, estudei muito para conseguir realmente assim ficar tranquila de colocar a informação, de fazer, inclusive com a micro, né? A micro também peguei no comecinho, então era muita, bota a mão, vai com a seta e é tubo, é um monte de gente. Você fala, meu Deus, vou errar esse negócio, né? Então a gente tinha naquela época, e agora também não mudou muito, né? Estudar um bocado para a gente saber exatamente assim como fazer direitinho, como ir com cuidado com o paciente. E, e hoje, depois que você fez já várias formações, como é que você está conseguindo integrar todo esse conhecimento na prática clínica? Que hoje, pelo que eu entendi, você depois fez terapia manual evolutiva, Sim. você fez provavelmente Josie Cromer também, enfim, como é administrar essa logística das técnicas com seus pacientes? Como é isso? Como é que você escolhe o que você vai utilizar? Sim, eu vou muito assim pelo sintoma, logicamente, né? Pelo como o paciente recebe a técnica. Então, hoje eu também estou acabando a formação em neurosuplementação, então
querendo ou não, às vezes a gente sabe que tem uma questão sim, que a gente consegue trabalhar na micro, mas que a gente pode fazer com que haja uma melhora e que se sustente essa melhora da dor ou do sintoma com algum suplemento ou com alguma outra técnica que acaba entrando, então um floral de bar, às vezes, um óleo essencial, que a gente vai equilibrando. Mas acho que é muito mais do único, né, do paciente, né, que é a individualidade dele. Então, depende muito de como ele chega, como a gente vê a reação. Então, de primeira, realmente, eu faço a micro, identifico tudo e a TME. E aí, no segundo encontro, eu já começo a olhar, olha, teve uma boa reação, então vamos ver. Então, eu vou juntando isso e equilibrando de acordo com as reações que o paciente tem a cada encontro que a gente acaba tendo. E você hoje trabalha com intervalo de quantos dias entre um paciente e outro? Eu sei que é relativo, né? Mas você Sim, tem um protocolo próprio seu, que com tantas técnicas você já deve ter desenvolvido seu próprio estilo de sim, trabalho, né? sim. Geralmente eu faço com um mês para ter bastante tempo do paciente assimilar as informações que são trabalhadas, o corpo, e aí eu peço para que volte um mês depois da nossa primeira consulta para a gente ver como que ficou tudo. Ah, legal. Então hoje você está conseguindo integrar terapia manual, técnicas Sim, psicocorporais, né, que nem leitura biológica, Josi Cromer, e também suplementação, é isso que você está fazendo, né? exato. Neurosuplementação, né? Neurosuplementação. E você está satisfeito com a sua jornada? Cara, tô, Cris, eu gosto muito, assim, eu falo que muitas vezes não é um trabalho, é uma diversão, né? Então, assim, eu sei que às vezes a gente está lidando com patologias mais difíceis, com situações emocionais um pouco mais complicadas, mas quando eu tô ali, eu tô tão entregue, assim, para o paciente que super flui, eu me divirto, tenho o meu jeitinho, né, de atender, então às vezes eu sou um pouco mais brincalhona, faço com o paciente ali, mesmo naquela coisa pesada, a gente dá uma risada. Então, eu faço com que seja leve tanto para mim quanto para o paciente, para que a gente se divirta ali, mesmo que a gente esteja lidando com a dificuldade, né? Porque a gente vai, a maioria vai não para necessariamente uma prevenção, mas a maioria já vem com a queixa principal ou alguma patologia. Bom, por você já estar aí, né, muito tempo trabalhando com essas técnicas, imagino que os pacientes que acabam chegando também são casos mais complexos, né? Eu falo, quanto mais você estuda, parece que o paciente também ele acompanha, né, a complexidade. E hoje você consegue atender que tipos de pacientes, assim, de forma geral? Cara, atendo tudo que chega. Então, eu atendo, né, logicamente, de bebês a idosos e atendo de patologias de ansiedade, crises de pânico, até cânceres. Então, é assim, é uma mistura muito grande. Não teria como eu especificar, olha, realmente eu trabalho muito com. Não, eu trabalho com tudo que chega ali. Você imaginava que como fisioterapeuta você ia atender esse público diferente? Não, não, com certeza não. Talvez no começo eu imaginaria que eu ficaria bem na caixinha e vamos alongar, fortalecer, faria entre aspas, né? Não querendo desmerecer, mas faria o básico, né? Então, focar ali, fazer uma liberação aqui, mas acho que hoje o que eu tenho de ferramentas, assim, me faz ser muito gostoso, assim, quando a gente está atendendo, né? Porque a gente acaba integrando, então fica super divertido para você trabalhar isso, explicar para o paciente, fazer o paciente ficar bem ali, entendendo tudo. Eu geralmente mando para eles e-mails com vários livros que tem uma associação disso também, explicando como é o corpo, como é o cérebro, como é a emoção. Então eu acabo fazendo com que todo mundo entenda o que está acontecendo ali durante aquela sessão. Interessante essa sua colocação desse processo de educação do paciente, né? Sim, Então você também divide com ele a responsabilidade de tudo aquilo que ele está passando, né? total. Hoje você demora quanto tempo para fazer uma sessão aí da sua terapia, né? Que envolve muitas coisas. Sim, eu fico com uma hora, às vezes uma hora e pouquinho, mas eu tento ficar entre uma hora, geralmente. A primeira sessão eu enrolo um pouquinho mais, né? Porque a gente conversa um bocado, eu gosto de explicar, né? Então, eu explico todo o funcionamento do corpo, como é um conflito ativo, enfim. Então, eu faço na primeira consulta, como você falou, né? A educação do paciente, para ele entender como que vai funcionando tudo, como que o corpo vai reagindo, o que que é um estímulo, o que que é um gatilho. Então, eu coloco isso tudo para ele e depois já pego e a gente começa nas sessões diretão, né?
Eu vejo que você também gosta de fazer atividade física, né? Sim. Na sua rotina diária. E você estimula também seus pacientes a trabalharem a parte física? Super. E nutrição também, né? Não sou nutricionista, mas super falo, olha, é um equilíbrio, né? E quanto mais agora, né, dentro da fisioterapia integrativa e da neurosuplementação, a gente tem a base, né, que é sono, ter um sono bom. Então eu falo para eles, ó, a gente tem que cuidar desse sono, tem que dormir bem para não inflamar, e inflamando a gente vai melhorando um monte de coisa. Alimentação, atividade física, né? E a gente fala dos desafios cognitivos, né? Eu sempre falo, vamos buscar algum exercício diferente, vamos aprender alemão, vamos fazer um, sei lá, um sudoku, enfim, para fazer um estímulo. Então, eu tento fazer com que o paciente entenda que não é só uma coisa, né? Não é só atividade física, não é só a nutrição, mas o todo que faz ele funcionar melhor. Então, de uma certa maneira, você estimula ele sair daqueles pensamentos repetitivos com novas informações e novos conhecimentos para tentar competir ali, né? O estímulo doloroso com o estímulo positivo para ele, né? Sim, total, total. Legal. E me fala uma coisa, já que tem os colegas que vão escutar a nossa fala aqui, que dica você daria para quem está começando, que está migrando, né? Sim. Migrando de carreira, mudando, né, da fisioterapia clássica ou tentando fazer outras terapias associadas, o que que você deixaria de dica, assim? Como é que você começou? Você fez parcerias? Foi só no boca a boca? Qual foi a sua estratégia aí? Cara, eu fui sozinha, né? Eu fui, então, como eu pegava e mostrava para os pacientes que eu já atendia com a urogineco o que era microfisioterapia, né? Então eu falava, olha, é a técnica, vem aqui um dia, experimenta. Então eu consegui realmente, eu no boca a boca com os pacientes que apareciam ali. Eu não tinha parceria, então era o que eu tinha, era os que eu já tinha, eu puxava para mim. E aí ia andando, né? Claro que eu já estou aí, se eu não me engano, há uns 15 anos já dentro da micro, né? Mais ou menos. Jovem, É, deixa pra lá. bem jovem. E então, assim, foi lutando mesmo, Cris. Assim, a gente tentando conversar. Eu sempre tive uma dificuldade com câmeras e fazer propaganda. Então, assim, eu sempre fiquei muito no meu cantinho ali e os pacientes que iam aparecendo eram a indicação de alguém que veio, que tinha gostado, e permaneço desse jeito, né? Ainda continuo assim, a minha agenda, ela é feita por pacientes que já vieram e indicaram para uma mãe, para uma prima, para alguém, e para, claro, alguns outros profissionais, né, da área da saúde que passaram também por mim, então médicos, psicólogos, e que aí super indicam para os pacientes. Então, eu fico dentro desse nicho. Quanto ao que eu dou de sugestão, né, nessa transição, é ter fé e tranquilidade no coração para fazer, porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo ali, o quanto a gente está empolgado de estar fazendo, a coisa flui. Eu sei que parece muito zen, mas eu acho que eu sempre tive tanta certeza do que eu estava fazendo e tão empolgada com o que eu fazia, que a coisa realmente ela seguia, ela vinha e ela acontecia, porque por mais que às vezes a gente tenha muito medo, né? Seta para um lado, tubo para um lado, puxa, bota a mão, tira a mão, bota. A gente fica às vezes um pouco confuso, fica com medo, mas quando flui é só diversão. A gente às vezes nem percebe que a gente está fazendo o trabalho. E nesse processo todo, né, eu falo que meu papel hoje é fazer a venda de cursos e também, como aluno, a gente passa por eles. Sim. E a sensação que a gente tem é que, primeiro, o trabalho é com a gente, né? O tratamento passa por a gente. E, no caso, você que já passou aí por vários Vários. níveis de tratamento, né? Como foi Sim. essa mudança da Renata? Hoje está muito popular, né? O que eu diria, chamaria a Renata para tomar um café, né? Como que você, o que seria essa conversa da Renata de hoje com a Renata lá da Urogineco? Cara, eu acho que seria assim, de vai com fé, né? Empolgada. Eu acho que foi muito isso, assim, Cris. Como eu tinha certeza que ali o meu tempo na Urgineco estava contado, porque eu fui me achando, né? Então, a cada módulo que a gente fazia, parecia que a sensação na mão ela mudava. Você já conseguia entender melhor o que o professor estava falando, você já entendia o que era um tubo 2, um tubo 4, um tubo 6, um tubo 8. Você fala, então tá tranquilo.
Então, acho que foi muito isso, né? Eu acho que a gente vai evoluindo durante todos esses estudos, a gente vai perdendo um pouco mais o medo, o receio de colocar a mão, ou de se questionar. A gente se questiona muito, eu acho, no começo, né? Você coloca a mão e fala, será que eu estou sentindo mesmo? Será que é isso? Então, eu acho que a evolução da gente dentro da técnica, ela é essa coisa de... Então, você sente muito na mão, você vê no paciente e a coisa mexe ali na hora e você já fala, puta, acertei, deu certo. Então, acho que a gente sai do medo. E também a gente entende que não é Deus, né? Que a gente, se Não, porventura não ajudar aquela pessoa, ok. A gente, como o Manu diz, tranquilo. a gente é um tijolinho na evolução, pode ser que outro terapeuta faça um trabalho Consiga. complementar e consiga, né? Ah, Exatamente. isso é importante, essa questão da transformação pessoal, né? E Renata, é, se você hoje, assim, de uma forma geral, pudesse deixar, assim, conselhos para os seus pacientes, né? O que que Uhum. você diria para eles? Eu vi que você já falou aí a questão do sono. O que que você considera, assim, como primordial para todos, né? Não só para os pacientes, né? Acho que para todas as pessoas que você observa que estamos negligenciando nos dias de hoje. Cara, Cris, eu falo muito para meus pacientes irem para o psicólogo, né? Tratar muito, né, a cabeça. Eu acho que a gente é integrativo, né? Tanto o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o psicólogo. Eu acho que tá todo mundo sempre conversando tudo, né? Então, às vezes chega para mim paciente que tem, que a gente chama, né, de terapeutizado, que já tem anos de terapia, é muito mais fácil da gente conseguir trabalhar essa pessoa, da pessoa entender, dela fazer correlações, né, dela ter os insights dela ali durante a nossa conversa na sessão. Acho que então, assim, o todo, eu colocaria ter um cuidado com o emocional, ter um cuidado com o psicológico, acho que é importantíssimo e necessário. Alimentação, atividade física, né? E acho que ter a questão também do bem-estar, né? A gente tá bem com a gente ter o nosso momentinho, a gente está no grupo, a gente está sozinho, que não é um problema também, né? Que às vezes a gente fica preocupado de estar só, mas às vezes é importante para que a gente se conecte com a gente, se organize emocionalmente, para depois a gente conseguir também oferecer para os outros o nosso melhor. Uma boa fala, eu acho que, pelo menos no meu campo morfogenético, eu tenho escutado Sim, muito, um mergulho interior, a técnica para você voltar para si. sim, E se pensar que hoje nós estamos vivendo num mundo de estímulos, né? total. Redes sociais, etc. Até uma coisa que você falou, voltando um pouquinho na questão da divulgação do seu trabalho, que eu achei importante, hoje, aparentemente, né, os colegas novos, novos terapeutas, têm uma ânsia muito grande de ser reconhecidos nas redes sociais, de terem seguidores e tudo mais. E o que eu acabo observando é que os meus colegas mais antigos, assim, que têm bastante paciente, eu falo, até não tem muito tempo de fazer esse trabalho de rede social, né? Uhum. Você é um caso desse. E às vezes acabam esquecendo de fazer aquilo que é necessário, que é o tratar bem o paciente, né? E que ainda, penso eu, que o boca a boca ainda é a melhor propaganda para fazer com que os pacientes eles venham, né? Apesar que existe aí os pacientes que vêm por propaganda, por Sim, Instagram e tudo mais, né? Mas foi interessante, acho que também para acalmar a turma, que, poxa, tudo bem que você não tenha 1 milhão de seguidores, você vai conseguir atender, transformar vidas do mesmo jeito que quem está quem tem fazendo um esse milhão. trabalho e é, Exato, digamos assim, low profile nas redes sociais, né? exato. Eu acho que é muito isso, né? A gente pode aparecer, não é um problema. Acho que hoje a gente tem a rede social exatamente para isso, né? Para a pessoa entender, porque muitas vezes chega o paciente e fala: olha, eu nem sei o que que é isso, eu estou aqui porque me mandaram, né? Então, às Ai, vezes, uma rede social é assim, é para a pessoa olhar, ver se ela gostou da sua cara, ver se faz sentido para ela ou não, se a técnica realmente é algo que chama atenção e que não necessariamente é porque funcionou com a tia que vai funcionar com ela. Então, a gente tem a importância disso, né? Eu é porque realmente eu sou muito relapsa com rede social, eu não posto, eu esqueço, e aí eu, enfim, não tenho realmente muita paciência para fazer textão, escrever, e me coloco como também usuária da rede social. Se bota muito textão, eu já não leio, se demora demais, eu também não vejo. Então, eu evito, às vezes, isso porque eu não quero gerar nenhum tipo de frustração em ninguém, né? Falar assim, nossa, estou esperando um texto explicando lindo.
E às vezes eu falo até para o paciente, olha, tem tanta coisa na internet, lê então, dá uma pesquisada, vê se faz sentido, né? Então, acho que também tem esse ponto. Mas eu acho assim, eu sou das antigas e me considero velha, porque até hoje eu continuo escrevendo nas fichas de papel. Então tem gente que Bom, chega e fala, nossa, você ainda tem ficha de papel? Eu falo, tenho, sou do papel, da caneta na mão. Então, assim, eu gosto muito disso, eu gosto desse lugarzinho, né? Eu sempre falo assim, eu ali no consultório sou uma, fora, e aí quando eu tenho que me expor, talvez eu mude um pouquinho, mas eu gosto dessa coisa mais intimista. Então, por isso, talvez a rede social não seja meu forte, seja realmente estar dentro do consultório. isso é muito bom. E hoje está fácil marcar uma consulta com você? Você está atendendo somente em Brasília? Eu digo somente Sim, porque, você sabe, tem uns colegas sim. aí que atendem em várias cidades, né? Não, eu só atendo em Brasília e minha agenda ela é um pouquinho complicada. A gente tem uma pequena lista de espera, né? Porque como eu quero que o paciente retorne, ele tenha o horário para retornar, então eu acabo tendo os pacientes que ficam ainda um pouquinho mais de tempo comigo e os outros ficam esperando. Mas sempre encaminho também para outros colegas micros que tem em Brasília. Eu falo, olha, se tem uma necessidade, se está com muita pressa, pega, liga para fulano, para Beltrano, que também consegue fazer um trabalho super legal, e encaminho. Não tenho problema em encaminhar, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem bastante gente em Brasília ou em qualquer outro estado que a gente possa dividir. Eu acho que isso foi uma coisa muito rica que nós conseguimos, né, com essas técnicas, que foi essa falta de ciúme dos pacientes, né? Quando a agenda tá boa, a gente, né, Sim. recomenda outros. Mas na cara de pau mesmo, eu quero saber quanto tempo demora para marcar uma consulta com você? Fala sem medo, não tem vergonha do seu Ai, sucesso, não. tem alguns pacientes que reclamam que ficaram já 5 a 6 meses na lista de espera. Mas aí eu sempre falo, Deus da agenda sempre colabora. Então, tem algumas horas que tem alguns pacientes que acabam tendo alta e aí abre um horáriozinho. Então, tem uns Tá. 5, 6. Essa pergunta mais no sentido de provocar você, mas também para deixar claro, né, que é possível viver bem com Total. terapias, né? E não depender somente de planos de saúde, você trabalha só com particular, né? Só com Acho que particular. aquelas guias você nunca mais viu na vida, né? Nunca, Muito nunca. bem. Nem na, Nada nem contra, na, tá, gente? Mas é uma realidade que, como terapeutas, a gente sofre no começo, né? Com convênios, né? Mas, enfim. nem na época Então, da Urogineco eu também tinha. Era muito bem. era muito difícil se a gente tivesse as guias de convênio. Então, hoje você está com uma agenda aí de fila de espera de 5 a 6 meses, trabalhando só com técnicas particulares e trabalhando com coisas ditas malucas, holísticas, e a Sim, procura é grande ainda em Brasília. total, total. E é muito legal, né? Eu acho assim, agora, com tanto tempo de trabalho, eu acho que a gente está tendo, a gente conseguiu mostrar para muita gente que duvidava, né? Eu tive muito paciente médico que veio para mim assim, incrédulo porque eu tinha conseguido ajudar uma paciente que eles passaram um tempo sem conseguir. Então, eles vinham e falavam: "Tá, o que que você fez? Me faz aqui, que eu quero ver o que que é". Então, eu tive até um relato, né? Eu tive um paciente um médico especialista em dor, que chegou para mim com dor. Então, foi muito assim, para mim foi um desafio, né? Porque eu estava lidando ali, né? Com uma pessoa que sabia muito. E quando ele voltou no retorno dele, no segundo encontro, na segunda sessão, ele falou: Olha, eu não sei o que você fez comigo, mas a minha dor melhorou. E eu tô até agora, eu, especialista, tentando entender o que foi feito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma técnica tão rica, tão maravilhosa e tão, assim, cheia de coisa boa para oferecer para todos os pacientes, que é isso que eu falo, né? A gente tem que ter realmente fé e seguir a seta, mas realmente da gente se entregar quando a gente está atendendo e fazendo com o paciente sem medo, porque, assim, vai dar bom. A maioria das vezes dá bom, né? Depende, claro, de uma parte que é do paciente, uma parte que é nossa, mas, assim, se você está ali empolgado para fazer o que você está fazendo, é muito divertido e é muito legal. Isso é importante também. E principalmente eu acho que alguns pacientes, como você deu esse exemplo, né? Que são hiper mega especialistas, muitas vezes eles vêm justamente para isso, né? Exato. Transformar o olhar daquela classe, daquele tipo de
daquele perfil que existem outras possibilidades, né? E provavelmente na segunda sessão ele estava procurando a dor, esperando ela voltar para dizer, você não conseguiu. Mas aí, Exatamente. felizmente, não foi isso que aconteceu, né? Ufa! Foi bem isso mesmo. Ah, bom, não sei se você quer deixar alguma mensagem para quem está nos escutando. Sim. Nosso público tem variados aí, pacientes seus que devem estar te acompanhando. Eu vi que você tem uma legião de fãs aí, né? Nós Opa! publicamos lá, todo mundo dando curtida na sua foto, feliz com a sua presença aqui. É bom ter amigos. Com certeza. Cara, o que eu gostaria de dizer, eu acho assim, Cris, a gente sempre está muito tentando, né, acho, estudar, mostrar, provar, e às vezes a gente se depara com pessoas que não acreditam e que tá tudo bem. A gente acha que já, eu cheguei, Renata, pelo menos, num patamar que eu não tento mais convencer a pessoa que a minha técnica é melhor ou que eu tenho a coisa melhor para oferecer. Então eu sempre falo assim, quer experimentar? Vamos embora, né? Então eu falo muito, acho que eu repito muito a questão da diversão, porque realmente assim, eu me divirto estando dentro do consultório, eu me divirto com os pacientes. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais essa paz no coração e a tranquilidade de estar ali fazendo o que a gente ama e o que a gente gosta, e eu acho que é isso que faz todo o diferencial para a gente ali dentro do consultório, com os clientes, enfim. Eu sou dentro do consultório o que eu sou também fora, eu falo muita besteira, às vezes eu falo palavrão, então eu faço ficar divertido, eu não sou aquela que vem séria, pesada, então eu faço para a pessoa ficar à vontade. Então, né, eu sempre falo assim, o que traz você aqui? Me conte todos os babados fortes com detalhes sórdidos, né? Então, eu já começo assim com o paciente para que ele se sinta à vontade, Eu né? gostei Então, eu geralmente... dessa abertura. Mas é assim, né? Porque ele chega ali, ele já está tão tenso, ele já está cheio de questões, ele já nem está sabendo o que ele está fazendo ali às vezes, né? Então, eu sempre gosto de começar mais divertido para que a gente quebre já o gelo. Então, eu recebo o paciente na porta, dou beijo, dou risada, dou mil beijos também na hora que sai, abraço. Então, acho que é muito isso, é você ser você ali dentro e ter a tranquilidade de fazer a técnica sem medo. E, claro, estudar. Eu não paro nunca de estudar, eu sempre estou buscando, eu estou refazendo. O Emanuel Corbel, acho que eu já fiz umas 3 vezes e gostaria de fazer a Vem, quarta. vem aqui para a Bahia fazer o módulo integrativo dele na praia. Olha, vai ser muito Na bom. próxima, né? Então já estou indo para a TME agora, no mês de abril. Então, acho que a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre estudando, a gente está buscando. Eu leio muito. Então, assim, acho que é isso que te dá a tranquilidade de estar ali dentro e sentar e ter uma discussão legal com o paciente, mostrar as coisas para eles, né? Então, eu sempre falo, olha, eu estou sempre lendo muito. Então, nunca vai faltar um livro para você entender da onde que eu estou tirando essa minha teoria, que não é algo que vem da minha cabeça, mas sim, olha, é uma questão de neurociência comportamental de criança, é o que, que é uma emoção, o que, que é uma memória. Então, eu acho que a gente está sempre atualizado, lendo, entendendo, faz com que você também tenha essa segurança para o paciente estar tranquilo ali com você. Então, acho que é isso, é estudar e se empenhar sempre. Olha lá, minha esposa está falando lá, e complementando tudo com Ah, esse sorriso linda, lindo que por si só já cura um monte de coisa. lindeza. Foi o que eu falei na abertura. Eu falei, acho que eu não conheço o fisioterapeuta mais feliz que a Renata. Só vi você até hoje dando risada, nunca vi você brava. Também não gostaria de ver, mas Não tudo queira. bem. Não queira, acho que não é legal, não. Ah, Deixa pra lá. ó, Renata, postaram uma pergunta aqui, não sei Hum, se a gente vai conseguir auxiliar. A Luciene escreveu ali, né, que ela está viúva há 2 anos, está sofrendo muito, e que bom que eu vou participar da terapia. Ela quer ter uma casa, não quer morar com a família, acho que não consegue. Tem algum conselho que pode dar para ela que está sofrendo de luto? Cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente discutiria muito legal, né, dentro do consultório, ali com ela, para entender o fundo disso tudo, da onde vem, como que veio, qual é a história. Eu acho que a psicóloga entra aí também, né, para a gente começar a apaziguar. Mas eu sempre falo assim que o tempo do luto é o tempo da pessoa. Se é 2 anos, se é uma semana, se é um ano, é o tempo que ela consegue processar e entender essas emoções dela. Então, acho que é a gente sentar, né, e passar por uma sessão de TME, a gente passar por uma sessão com a psicóloga, acho que já ajudaria muito a apaziguar um pouco disso, para entender também de onde está vindo.
Importante. E aproveitando, fazendo também essa propaganda, se eu quisesse hoje agendar uma consulta com você, onde é que eu encontraria o seu contato? Você tem site, você tem, como é isso? Tem o Instagram da clínica, é Clínica Dalry, né? E também tem o meu Instagram pessoal, que é Redalry. Ali tem o contato direto com a agenda da minha secretária e o celular lá do consultório também. Ah, muito bom. Eu vou deixar na legenda No dessa, arroba, dessa live ali no arroba, eu vou colocar o endereço dessa clínica para que as tá pessoas certo, possam te encontrar. perfeito. E você atende em Brasília mesmo, né? Brasília, Só não, né? isso. Que tem quantos milhões de habitantes hoje em Brasília? Tem um bocado, eu acho que deve ter por volta de uns 3 milhões, eu acho, Acho não que por sei. aí. Tem, Eu mais até, deve né? ser, acho Então, que é, eu sou tem muito ruim disso aí. paciente suficiente aí para Tem, uma vida, né? tem, com certeza. E para mandar para os amigos também, que tem uma galera que atende em Brasília também, faço questão de encaminhar, que eu acho que todo mundo tem que ter o pedacinho do sol também para tomar o seu sol, Com certeza. E né? você, ó, tá vendo que riqueza? Você não tem Ah, esse apego. problema de compartilhar, né? Esse Não, isso aí apego. eu não É sempre tenho, assim. não. Com paciente, eu acho que todo mundo tem que passar e tem que ter a oportunidade de passar por uma técnica. Talvez, às vezes, a minha agenda demora muito, mas a do outro está ali também e o outro também estudou o tanto que eu estudei. Então, assim, sempre tem alguém que vai conseguir oferecer. E você também procura ajuda com outros colegas? Opa, procuro, tenho muita troca também, troco muito com o Estevão, Ah, faço videochamada com ele o direto. Estevão estava aqui, não sei se ele ainda está A presente. Eu bateria vi do ele celular entrando na dele live. deve ter descarregado. Mas eu sempre troco muita ideia com ele também, passo por sessão de micro, também passo pela psicóloga, também, assim, faço tudo que eu faço ali no consultório é o que eu faço comigo, né? Então eu acho que por isso que a gente tem que estar bem primeiro com a gente para a gente conseguir oferecer para o outro o que a gente tem de melhor. Uma boa lembrança, Estevão. Vou convidar ele para vir aqui Isso, eu conversar acho com a uma gente. boa, acho uma Ele é boa. super, Cara tem da muito conhecimento PNS, para compartilhar, né? exatamente. Bom, Renata, eu acho que das minhas perguntas que eu tinha, eu já matei a minha curiosidade, descobri por que você Eba, foi fazer fisioterapia, sim, descobri por que você seguiu esses caminhos. Gostaria de agradecer a sua presença, eu tá? que agradeço, Você Cris. é uma colega que eu respeito muito, sempre foi referência em Brasília. Acho que aquela tua geração toda daqueles colegas, né, que passaram, né? O Léo, o Gustavo, Sim, é uma turma muito boa que passou aí e estão clinicando até hoje. E eu fico feliz que vocês desenvolveram, né? Vocês sempre tão jovens aí, pegaram os métodos e avançaram com isso, e desenvolveram super bem. Brasília hoje é uma área das terapias integrativas muito respeitada. sim. E se você quiser e aceitar um novo convite em outros momentos, a casa está aberta para que você volte, Vamos. viu? Hoje foi a primeira vez, né? Primeira live. Vamos ver como é que eu vou ficar depois disso. Você falou que tinha vergonha de falar em público, você não tem não, tá? E se serve de Ah, consolo, obrigada. eu também estou nesse movimento, por isso. Vamos junto. Eu agradeço muito o convite, Cris. Realmente hoje foi assim, quebrando várias barreiras, né? Eu sou muito na minha, muito fechada, pouca exposição, mas hoje aceitei o desafio, pensando também em você, né? Que também está se desafiando. Então acho que é para isso que a gente está aqui, né? Fazer algumas coisas diferentes. E um, um dos objetivos é esse, é compartilhar histórias de pessoas que para mim são referências nas terapias, né? Então, o caminho que vocês trilharam, o que vocês fizeram, o que vocês fazem até hoje, porque vocês são um sucesso, né? Nesse caminho das técnicas alternativas e complementares, eu vejo muitos alunos que começam os cursos, né, com todo o tesão, toda a paixão, Uhum, e vão abandonando no meio do caminho, né? sim, Eles acreditam, às vezes, que vão fazer um único curso e, pô, pronto, tá feita a vida, a agenda vai encher rapidamente. E eu acho que escutar quem já está na estrada há mais tempo é importante, né? sim, Você já começou, você poderia, digamos assim, ter se acomodado e não ter feito mais nenhum curso. sim, E eu acho que desde que eu te conheço, todo ano você está comprando um curso sim. novo, está fazendo uma atualização. Então, assim, o sucesso também não vem de graça, né? Né? É um Então, esforço, né? são histórias a serem espelhadas, Com né? certeza. E que vocês sirvam de inspiração para quem está nos escutando aí, Que bom, tá? eu agradeço muito de coração o convite e vamos ver. Quem sabe uma próxima. Vamos, quem sabe. Quem Bom, sabe? agradecendo aí quem está presente, nos escutando,
E espero na próxima semana trazer um novo convidado, uma nova convidada, para que a gente possa continuar essas trocas tão ricas. Obrigado, viu, Renata? Obrigada a você, Cris. Beijo. Fica com Deus. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, gente. Até semana que vem.